Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, o Senhor que criou tudo o que existe, Pai, criou os céus, a terra, os mares e tudo que neles há. Neste momento, Senhor, queremos te agradecer, ó Pai. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tornou possível estarmos aqui todos reunidos, exaltando, louvando, ó Pai, o teu santo nome. Queremos, Senhor, te pedir que o Senhor, ó Pai, guie o Ranieri, Pai, tudo que ele estudou, tudo que o Senhor tem desenvolvido com ele, que ele consiga passar, ó Pai, para cada um de nós, Senhor. E também abençoe a cada um de nós que teremos acesso a essa palestra de hoje, para que tenhamos entendimento e com os corações abertos e os ouvidos bem abertos, ó Pai, receber a Tua palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. Meus pais paraibanos disseram que toda vez que eu recebesse um presente, eu abrisse na frente das pessoas que presentearam, que é fino isso, e é de educação. Deixa eu abrir, deixa eu considerar o presente que me deram. Muito obrigado. Vou tomar... Tem meu nome aqui, ó. Vai dar briga lá em casa quando chegar. Me dá só um minuto, só para eu abrir aqui a passagem. Muito boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. A luz está me ofuscando um pouco, não estou conseguindo ver muito bem os irmãos daqui, mas eu vou conseguir vê-los. Eu quero falar para vocês que é um enorme prazer estar aqui. Agradeço aos irmãos de Embu-Guaçu por voltarem para trazer a mensagem hoje. É uma honra, um privilégio e também uma responsabilidade. Talvez, será que você vai trabalhar com Vou deixar cair. Deu certo? Ótimo. Muito obrigado. Vou precisar que vocês leiam aqui, hein? Prefiro que eu fique ofuscado do que vocês não leiam. Acho que vai dar sim. Muito obrigado. O Enoque tem sido para mim um momento especial. É uma data no ano que Deus tem usado para o meu fortalecimento da minha fé, da esperança, do amor, porque vocês têm contribuído para isso a cada ano. Eu preciso desse amor, dessa comunhão, faz falta quando eu não estou aqui. E o Newton nos deu um bom estímulo de reconhecer as pessoas que nos abençoam quando nos ensinam e nos pregam. Então tem muitos professores meus aqui ainda, pessoas que eu sempre gosto de olhar, de observar, meus mentores na fé, no sentido de que são homens valorosos da palavra, que manejam bem a palavra e que sempre nos alimentam com um bom alimento que é da palavra. Então obrigado pelas conversas significativas, profundas, pelo bate-papo, pelas risadas, e aproveitem isso, meus irmãos. Eu sei que a gente tem uma tendência de olhar às vezes para as coisas ruins, mas repreenda o inimigo e olhe para as coisas que glorificam o Pai e saiam daqui edificados e não deixe essa comunhão ser manchada pelo inimigo, mas aproveite esse momento aqui. Está dentro do meu tempo ainda, e dentro do meu tempo, reconhecendo pessoas também, eu queria reconhecer a pessoa do Eno Latorre, que amanhã fará uma cirurgia. O Eno vai passar por uma cirurgia delicada no lábio, vai tirar um nódulo, alguma coisa assim, um tumor. Eu queria usar esse momento para orar por ele. Eu vou pedir para o Giovanni Vantuil, eu não combinei com você, mas você pode orar para o nosso irmão Eno Latorre, que vai passar por uma cirurgia amanhã. Ele que ia estar aqui conosco, iria ministrar a mensagem no creio, não vai. Ore pela saúde dele, por favor. Vamos lá. Pai, nós reconhecemos a Tua grandeza e o Teu poder. Só Tu és Deus. E obrigado por Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Confessamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja no Brasil. Que o Senhor coloque no coração dos Teus filhos abrir as suas bocas e proclamar que Jesus é o Senhor.
E obrigado pela vida de tantos homens que têm nos motivado a insistir com este tema, com este assunto, de anunciar a tua graça salvadora às pessoas por todo esse país. E o Enio tem sido um desses homens que tem nos educado na sua palavra, tem nos orientado com a sua vida, com o seu exemplo, com o seu ensinamento sólido da sã doutrina do seu Filho, Jesus Cristo. Então, obrigado, Pai, por esse irmão. Desde já rogamos, humildemente, no nome de Jesus, em obediência à sua palavra, que o Senhor possa estar com o nosso irmão, restaurando a plenitude da sua saúde, segundo a sua vontade. E abençoe os médicos que vão estar ali, o operando, que o Senhor seja as mãos desses médicos, e que o Senhor esteja restaurando nosso irmão Enio, e que num momento bem próximo ele possa estar conosco, ministrando a tua palavra para nos edificar, nos exortar, nos corrigir, nos repreender, nos ensinar na sua palavra. Obrigado por esse homem que por anos tem dedicado a sua vida a esse ministério de ensino, que é um ministério árduo, e por isso rogamos como igreja aqui no Brasil ao Senhor, que pode estar com ele, curando, abençoando segundo a tua vontade. No nome de Jesus, oramos. Amém. David Letterman, ele estreou um programa novo na Netflix, um programa de entrevista. E David Letterman é um comediante, um comunicador de talk show, entrevistador. Por muitos anos teve um programa na CBS. Programa esse que até o Jô Soares meio que copiou, imitou, se inspirou. Mas ele fazia por muitos anos esse programa, acabou se aposentando ou sendo demitido. Mas ele estreou um programa novo na Netflix e seu primeiro episódio de entrevistas, nesse programa de entrevistas, o David Letterman entrevistou Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos da América. Nessa entrevista com o Barack Obama, o David Letterman lembrou uma citação do Barack Obama. E a citação é essa que está aí. Em 20 anos, meu filho vai me dizer: você sabia que era um problema e não fez nada? Achei isso tão impactante. Em 20 anos, os nossos filhos podem olhar para trás e nos inquirir, nos perguntar: você sabia lá atrás que isso era um problema e não fez nada? Fiquei pensando nisso. Segundo o David Letterman, ele busca aplicar essa frase em todas as circunstâncias na vida, tentando avaliar o que ele está fazendo agora que pode virar um problema lá na frente, ou o que ele pode solucionar agora para não virar um problema lá na frente. Ele ainda pergunta, o David Letterman, para o Barack Obama: nós estamos livres de que isso se repita? Eu fiz essa pergunta para mim. Estamos livres de que problemas na congregação se repitam? A esse questionamento, ao fato de que será que a gente está livre de que isso se repita, o Barack Obama respondeu com essa frase: obrigado. Ele disse: há algumas tendências que são um problema. Há algumas tendências que já são um problema, que já se configuram um problema. Não é um problema em si, mas ela está saindo do padrão, da organização, daquela maneira, e isso já é um problema, porque lá na frente isso vai se configurar algo muito grande. O contexto entre essa conversa do David Letterman e o Barack Obama eram questões políticas, de ordem até sociais, de ordens econômicas, enfim.
E antes de mais nada, eu não estou aqui para comentar a política norte-americana, se a minha posição dessa ou daquela, até porque a gente tem problema demais no nosso país para ficar olhando o país dos outros. Tenho razão ou não? Mas enfim, não estou aqui, eu não sou republicano nem democrata, a gente tem os nossos problemas aqui, mas ousadamente eu queria pensar sobre essa citação atribuída ao Barack Obama para trazer para um contexto da igreja. Dado o fato de que David Letterman busca aplicar essa frase em todas as circunstâncias, eu estou aplicando em circunstâncias espirituais. E aí me pergunta em situações espirituais, na nossa vida como corpo de Cristo, como Igreja de Cristo no Brasil, há algumas tendências no nosso meio que já são um problema? Será que daqui a 20 anos, nossos filhos vão nos questionar, perguntando: você sabia que era um problema e não fez nada? Estava pensando sobre isso, sobre o futuro da igreja, e é muito atual esse pensamento, o de se pensar no futuro da igreja, porque devemos agir agora. E pensando sobre isso, sobre a palestra de hoje, o perigo das confusões religiosas no futuro da igreja, eu vi essas duas frases nessa entrevista da Netflix como uma coisa muito boa para começar a pensar sobre isso. Talvez se olhássemos para a palavra, para as nossas vidas, nós possamos descobrir, diante do caos que está por aí no mundo religioso, tendências que podem nos levar mais distantes de um genuíno relacionamento com o nosso Mestre, Jesus Cristo. E, se descobrirmos isso, podemos resolver isso agora. Muito bem organizada, muito bem apresentada a mensagem do nosso irmão Álvaro, que nos mostrou por meio da história de que pequenas modificações, pequenas tendências levaram a grandes problemas. E como? Obrigado, irmão. E nós? Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9 é o texto que eu gostaria de ficar hoje. É muito pertinente quando pensamos nesse texto, um texto que Paulo escreve às igrejas da Galácia, que está passando por dificuldades, inclusive tentando voltar ao judaísmo, ou questões judaizantes, ou ensinos judaizantes entrando na congregação. Mas não vamos pensar só como ensinos judaizantes, mas vamos pensar como ensinos diversos que alterariam a mensagem genuína do Evangelho. E nessa mensagem, o apóstolo Paulo, escrevendo àqueles irmãos, diz, em Gálatas capítulo 1, 6 a 9, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mais ainda que nós, o mesmo anjo vindo dos céus, vos prega um Evangelho que vai além do que vos tenho pregado, seja amaldiçoado. Palavra fortíssima, mas está aqui. Talvez tenha anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. Paulo se admira pelo fato dos Gálatas terem passado tão depressa do Evangelho verdadeiro, genuíno, transmitido de Cristo Jesus para Paulo e agora para eles, para um Evangelho pervertido, que ia além, que acrescentava, que incluía algumas coisas que não estavam lá na mensagem de Cristo. E este Evangelho, além, o Evangelho pervertido, há maldição nele. Não há bênçãos, não há salvação, há maldição. E aí notamos a existência de um grande problema hoje em dia, criado por ensinamentos errados, doutrinas humanas acrescentadas, misturadas, diluídas, enfim, mas cuja solução Paulo fornece no livro de Gálatas também.
por meio da palavra. Pode passar o próximo. Próximo. Então eu quero chamar a atenção de que de fato existe um grande problema hoje em dia. Mas esse problema não é novo. Nós vimos pela história, olhando para trás, a gente pode olhar para nós hoje. Esse problema é velho, mas é um problema que existe e é grande. O de haver diversas doutrinas falsas, errôneas, um evangelho pervertido, tentando entrar no corpo santo, na igreja santa do nosso Senhor Jesus Cristo e na mensagem dele. Muitas doutrinas já houveram no passado. Os nossos irmãos, nesse período bíblico da igreja primitiva, também tiveram que lidar com eles. Primeiro século, segundo século, terceiro século, quinto século e até hoje. Não sei se vai deixar de existir esse assédio da falsa doutrina, querendo perverter o evangelho de Jesus Cristo. Eles tinham isso. Panteão greco-romano, cultos filosóficos, culto ao imperador, religiões de mistério, adoração ao oculto, judaizantes, gnosticismos, depois no final do segundo século, montanismo, início do terceiro século, savelianismo, arianismo, pelagianismo, nestorianismo e vários nismos. E vários nismos. Esse problema tem a ver com a instrução de ensinos errados que geram confusão religiosa. Basta olhar para a confusão religiosa no mundo atual. Tem igreja para tudo que é gosto, tudo que é jeito. Eu gosto de dançar, tem uma igreja que ensina a dançar, porque tem dança. Eu não gosto de dançar, tem uma igreja que não gosta de dançar. E aí vai. Isso tem a ver com a diversidade de ensinos contrária à vontade de Deus. E na nossa caminhada rumo ao céu, a desobediência ao Evangelho vai minando o relacionamento com Cristo. Seja ele individual ou seja ele coletivo. Sem Cristo, as coisas não andam mais fáceis. E é possível mensurar os estragos nas próximas gerações. E o cálculo não é difícil. E o que é que tem dividido a igreja hoje? Tudo aquilo que não está na palavra, ou tudo aquilo que não está com foco em Cristo, tudo aquilo que é acrescentado, tudo aquilo que não é obedecido, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus e que bagunça essa caminhada. E o que é que temos feito que pode dividir a igreja amanhã? Aí é um olhar para mim. Tem um fenômeno que só acontece fisicamente conosco, seres humanos. Ele não acontece com os animais. É um fenômeno exclusivo dos seres humanos. Esse fenômeno é o fenômeno de andarmos em círculos. Andarmos em círculos. Uma pesquisa do Instituto Max Planck de Cibernética Biológica mostrou que quando nós, seres humanos, caminhamos sem um ponto fixo, sem olharmos para algo fixo que a gente possa se guiar ou nos nortear, nós vamos andar em círculos e invariavelmente vamos nos perder. E eles não sabem dizer por que isso. Mas se uma pessoa cai numa floresta em meio à neblina, numa noite que não tem estrelas, não tem um ponto de referência, ele vai começar a andar como se estivesse andando reto, mas depois de algum tempo ele vai passar no mesmo lugar que já teve antes, sinal de que ele estava andando em círculo. Esses pesquisadores do Instituto Max Planck de Cibernética Biológica chegaram a duas conclusões, que talvez sejam essas. Isso se relaciona de pessoa para pessoa. Eles acreditam que a pessoa anda mais para o lado em que o cérebro é dominante. Se eu sou destro, ando mais do lado esquerdo. Alguns acreditam que é um motivo mecânico. Já que uma perna é sempre maior do que a outra, a gente tende a andar mais para o lado que a perna é menor. E acaba andando em círculo. Se não tiver
um ponto de referência, um foco, não mirar em alguma coisa, andamos em círculos e vamos nos perder. Eu achei essa ilustração tão boa, porque espiritualmente também somos advertidos por Jesus de ter um foco, de ter uma referência, um norte. 1 Coríntios 9, 26 diz o seguinte: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Paulo está dizendo, eu tenho um alvo, eu tenho um ponto de referência, e eu tenho certeza que era Cristo Jesus na vida dele. E essa caminhada, essa corrida, não era em vão, e ele não ia se perder, porque ele corria com um alvo. E o alvo que ele mirava era Jesus Cristo e a vontade do Mestre. Era a referência dele. Ele também escreveu em Filipenses capítulo 3, versículo 4: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Um prêmio do chamado celestial em Deus, em Cristo Jesus. Mas para se ganhar este prêmio, ele prosseguia para onde? Para o alvo. Uma referência, para não andar em círculo e não se perder. Tirou essa referência, nos perdemos. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Não tirem, meus irmãos, os olhos de Cristo da sua palavra, na intenção de obedecê-la. Consulte a palavra, ouça-na, dê atenção, mas no sentido de que eu vou obedecê-la. Os Gálatas estavam se perdendo por tirarem o foco de Cristo. E por que devemos ter o foco em Cristo Jesus? Mateus capítulo 7, versículo 13, bem conhecida passagem, Jesus disse: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram nela. Porque o caminho estreito não tem margem para erro. É pé sobre pé, calcados nos passos de Jesus Cristo, nosso Mestre. Nem para a esquerda, nem para a direita. Com diligência, com aplicação, com condução. Nada de piloto automático. Nada de terceirizar nossa fé para outro. Eu preciso me responsabilizar e calcar os meus pés nos passos do Mestre. Espiritualmente também somos advertidos a não perder o foco em Cristo. E o grande problema tem a ver com a falta de entendimento sobre como somos justificados perante Deus, com o fato de tirarmos Cristo do centro da nossa adoração. Questões de poder e mercado, não é algo? Questões de poder ou questões de mercado. Esse problema é muito sério. Esse problema tem sido responsável por divisões que existem na igreja. Divisão é quase a dor de um divórcio. Machuca. Saem pessoas feridas, magoadas, decepcionadas. Saem pessoas desiludidas, e não só isso, podem ser que caiam espiritualmente e nunca mais voltam. É questão de vida ou morte. De vida ou morte. Esse problema tem a ver com a rejeição daqueles que são verdadeiros pregadores do Evangelho de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro Evangelho. Esse problema é responsável pela ideia de que existe mais de um Evangelho Salvador, ou mais de outra coisa que pode ser acrescentada ao Evangelho Salvador, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo.
Conta a história que certa vez Napoleão Bonaparte respondeu a um dos seus soldados. O seu soldado lhe sugeriu que ele criasse uma religião. Napoleão Bonaparte respondeu assim: meu filho, para alguém fundar uma religião é preciso duas coisas. Primeiro, morrer na cruz. Segundo, ressuscitar. A primeira eu não quero. A segunda eu não posso. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, segundo as Escrituras. Foi sepultado, como diz as Escrituras, e ressuscitou no terceiro dia dos mortos, vencendo a morte e nos dando prova da certeza de uma vida. Onde está, ó, tu aguilhão da morte? Foi vencido por Cristo Jesus, porque Ele morreu por nós, foi sepultado e ressuscitou. Essa é a mensagem. Não tem outro. Não tem outro alvo, não tem outro Senhor, não tem outro Salvador. O nosso Senhor Jesus Cristo. E esse problema é responsável pela perversão do Evangelho. Doutrinas que tiram Cristo do centro. Tem a ver com a maldição de alguns que se dizem cristãos, pervertendo este Evangelho. Outro ponto. Mas existe uma solução. Essa solução pode ser vista também na carta de Paulo aos Gálatas para esse problema. E esta solução está em não se afastar do único Evangelho Salvador, ou seja, a fé em Jesus Cristo. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por parte de Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo, pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Gálatas capítulo 1, versículo de 1 a 5. Os agentes federais não aprendem a detectar moeda falsa estudando as falsificações. A primeira vez que eu escutei essa frase foi do irmão Mike Pruitt, que estava me ensinando quando eu ainda fazia seminário Ebenezer lá no Recife. Ele disse para mim que estes agentes federais canadenses estudavam cédulas genuínas até que dominavam a aparência da coisa real. Então, quando eles viam o dinheiro falso, eles reconheciam. Essa citação está num livro chamado Reckless Faith, Fé Imprudente, de John MacArthur. Eu sempre me questionei se de fato isso era real mesmo, se o John MacArthur tinha colocado isso nesse livro Fé Imprudente de algo que ele tinha visto. E fuçando na internet encontrei um artigo de um cara chamado Tim Charles, escritor e cofundador de uma editora. Ele mora no Canadá e foi lá na Polícia Federal canadense para saber a instrução de como os agentes federais tinham com a moeda. E foi averiguado e afirmado que de fato era isso mesmo. Eles estudavam a cédula real, a tinta, a impressão, a gramatura, o papel, todas as marcas, e só estudava isso e ficava perito no que era verdadeiro, e quando vinha o falso, já sabia. A solução está em não se afastar do Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Porque quando o falso vier, somos peritos, bons manejadores da palavra do Senhor. A solução tem a ver com não procurar o favor de homens, mas de Deus. Paulo disse isso em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Não agradar a moda, nem o que está acontecendo lá fora, nem o que se espera, não agradar
desejos próprios ou carnais ou individuais, mas buscar genuinamente agradar a Jesus Cristo. A solução tem a ver com a fé que atua pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz: portanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amar alertando, amar exortando, amar ensinando, mas também amar atuando em socorrer, em ser parte da solução e não do problema. A solução tem a ver com gloriar-se unicamente na cruz de Cristo. Paulo disse isso, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quer mirar em alguma coisa? Mire na cruz de Cristo. Tome-a. Alimente-se da palavra. Viva a instrução do Mestre. Não perca ele de vista. Não cogite outras coisas. Não participe de outro banquete, a não ser do banquete espiritual genuíno dessas doutrinas. A solução também tem a ver com ser uma nova criatura. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Deixar as coisas velhas para trás, se arrepender diariamente e se render ao Mestre, vivendo como genuínos homens espirituais que cogitam coisas espirituais da parte do Pai, e santificando por meio da palavra, examinando o que em mim há, que ainda não está de agrado com o meu Senhor, lutando contra isso e eliminando. Não me considerando forte demais, sábio demais, mas dependente da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine quão maravilhoso seria o mundo sem o problema das falsas doutrinas. Imagine todos nós tendo o mesmo modo de pensar com relação a Jesus Cristo, mesmo foco. O irmão Adalto, conversando comigo lá no refeitório, disse: vê como é bonito aqui esse lugar, como é um pedaço do céu aqui, como nos edificamos mutuamente, como todos são iguais, como não tem nenhum mais bonito, nenhum mais feio, nenhum mais rico, nenhum mais pobre, nenhum mais importante, nenhum menos importante, como as vozes chegam em uníssono, cantando louvores ao nosso Deus, sejam os desafinados ou os afinados, todos sobem ao Pai, com um aroma suave e agradável a Deus. E se isso fosse no mundo todo, um Enoque como esse, no mundo todo, em que todas as regras que dividem a igreja seriam deixadas de lado, porque todos reconheceriam a suficiência da salvação que há em Jesus Cristo. Todos tendo um único Senhor, um único Salvador, e todo o trabalho dos obreiros não sendo em vão. Vemos, de acordo com Gálatas, o que pode ser feito para que esse problema seja solucionado. A Bíblia toda nos mostra isso. Devemos entender o fato de que a única possibilidade de salvação e vida é pela fé em Jesus Cristo. Gálatas capítulo 5, versículos 5 e 6. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Fixar-se em Cristo e na sua mensagem. O discípulo deve entender
que estas doutrinas escravizam e voltam até ao pecado, sendo a razão pela qual Jesus disse que esse evangelho é amaldiçoado. O discípulo deve entender o que quer dizer andar no Espírito e não satisfazer a vontade da carne. Enfim, está em nossas mãos entender a lei de Cristo, para assim ficarmos livres deste grande problema que afeta esse mundo religioso. Vamos agir. Que em 20 anos os nossos filhos não digam: vocês sabiam que era um problema e não fez nada? Que façamos agora.